Fala, gente boa! Bom, eu falei e esqueci do principal, tá? Afinal de contas, quem foram os 13 vereadores de Joinville no período de 22 de dezembro de 1947 até 6 de fevereiro de 1951? Bom, esses caras foram os seguintes, tá? Obviamente o Ademar Garcia, né, que foi o vereador mais votado, né? O Afonso Ian, o Albano Schulz, né, que eu citei, cheguei a mencionar no vídeo anterior, o Albano Schulz, né, eu acredito que nenhum de vocês saibam dessa informação, tá? Mas um dos trechos, tá? O trecho final da Avenida Beira Rio, lá para o lado do Saguaçu, tá? Leva o nome dele, tá? Então, parte da Avenida Beira Rio leva o nome de doutor Albano Schulz, né? Obviamente ele era médico, tá? Ele faleceu vítima de câncer em 1982, e eu cheguei a mencionar isso no vídeo anterior. Existe uma ala do Hospital São José que leva o nome dele, tá? Ele recebeu o título de cidadão benemérito de Joinville, que é um título concedido a pessoas nascidas em Joinville que se destacam por alguma atividade, enfim, né? E o Albano Schulz, ele chegou a ser presidente da Sociedade Amigos de Joinville, que essa entidade, a Sociedade Amigos de Joinville, ela foi incumbida, né, de promover os festejos do centenário da cidade em 1951, né? Inclusive a Praça da Bandeira, o Monumento ao Imigrante e o ginásio Abel Schulz, né? Eles foram construídos por iniciativa não da prefeitura, mas sim da Sociedade Amigos de Joinville, né? Então ele foi uma figura bem relevante, uma figura bem destacada, né? O Albano Schulz, né? Mas voltando, quem foram os demais vereadores, né? O Alfredo Zimmermann, o Davi Ernesto de Oliveira, que também era médico e que não completou o mandato, o Francisco Eberhardt, o Frederico Trapp, que também foi outro que também não completou o mandato, ele acabou renunciando ao mandato em 1949, não se sabe o motivo dele ter renunciado, tá? O Gustavo Schossland, que hoje é nome de uma rua lateral da Avenida Getúlio Vargas, né? Que era comerciante. O Henrique Meyer Júnior, que eu cheguei a citar no vídeo anterior, e que era proprietário da Meia Centauro. Para quem não sabe, as Meias Centauro, a fábrica das Meias Centauro, ela funcionou ali no final da Rua 9 de Março, ali quase na esquina, né? Com a Otto Ben e a Henrique Meyer, né? A Meia Centauro, ela funcionava no local onde hoje existe aquele prédio que pertence ao governo do estado e onde durante muito tempo funcionou a Secretaria Regional da região de Joinville, né? Além desses caras, né, que eu acabei de citar, né, também foram vereadores, né, o Levino Dressel, o Plácido Olímpio Nóbrega de Oliveira, né, que hoje é nome de rua, né, e sobre o qual eu gravei um vídeo, caso não esteja enganado, em maio do ano passado. O Rodrigo de Oliveira Lobo, recentemente eu até cheguei a contar um pouco da história dele, né, ele chegou a ser senador, né, e o Rolf Colin, né, que eu mencionei no vídeo anterior e que mais tarde seria prefeito de Joinville, tá? Desses 13 vereadores que eu acabei de citar, tá? 9 deles eram da UDN, né, União Democrática Nacional, e os 4 restantes eram do PSD, Partido Social Democrático, incluindo o Ademar Garcia, né? Mas afinal de contas, o que mais de relevante esses caras fizeram? Bom, por uma lei, tá, de 1950, a lei número 184, caso não esteja enganado, tá, foi criado, por essa lei, ela criou um subsídio, tá? Na verdade, 2 subsídios para os vereadores. Então, os vereadores, eles passaram a receber entre aspas, salário de 250 cruzeiros, tá? Antes que vocês aí digam que era uma fortuna, tá? 250 cruzeiros, e lá em 1950 era uma berreca, tá? Os vereadores, eles passaram a receber basicamente esse valor de 250 cruzeiros, tá? Ele servia basicamente para custear a ida, né? A locomoção dos vereadores até a sede da Câmara de Vereadores,
e custos com xerox, com combustível, não dava para muita coisa não, tá? E além desse valor fixo de 250 cruzeiros, tá? O outro subsídio era no valor de 50 cruzeiros, tá? Vamos supor, tá? Eu sou um vereador. Vamos supor que a minha residência ela fica fora do perímetro urbano de Joinville, tá? Vamos supor que eu morasse no Floresta. Naquela época, lá em 1950, o Floresta ele era considerado uma localidade rural, tá? Então, a cada vez que eu participasse de alguma sessão na Câmara de Vereadores, eu receberia um valor de 50 cruzeiros. Então, esse valor de 50 cruzeiros, tá? Ele era pago, né? A cada sessão que eu participasse, cada vereador participasse, ele acabava recebendo 50 cruzeiros, tá? Na verdade, por uma lei, a Lei 147 de 1949, cada vereador ele recebia, tá? 100 cruzeiros, tá? Só que esse valor, esse subsídio de 100 cruzeiros, ele era pago apenas aos vereadores que vivessem fora do perímetro urbano de Joinville, tá? Então, apenas esse valor, ele era pago apenas a alguns vereadores, tá? Bom, uma outra lei, tá? Que desse período, de 47 até 51, tá? Foi uma lei, a lei número 240, né? Minto, tá? Essa lei que eu estou mencionando, do subsídio, tá? Foi a lei número 240, ela foi aprovada em 1950, tá? Só que havia um porém, tá? Os vereadores, tá? Eles teriam que optar. Vamos supor que além de vereador, eu fosse um funcionário público, tá? Eu teria que optar. Eu teria que ou ser vereador ou funcionário público, tá? Não havia. Eu teria que escolher entre um desses dois. Eu teria que escolher entre uma dessas opções, tá? 3 vereadores que acabaram, 3 candidatos, ou melhor dizendo, que acabaram sendo eleitos em 1950, que foram Wilton Guimarães, o Álvaro Maia e o Dario Salles, que hoje é nome de praça, eles acabaram renunciando ao cargo de vereador justamente por causa disso, tá? Repetindo, se você não poderia acumular 2 cargos públicos, tá? Você não poderia ser ao mesmo tempo um funcionário público, um servidor público e um vereador. Você teria que optar por um desses cargos, tá? Então, repetindo, o Álvaro Maia, o Wilton Guimarães e o Dario Salles, que a princípio foram eleitos vereadores em 1950, eles acabaram abrindo mão dos seus cargos de vereador, tá? Na época, lá em 1950, um boato que surgiu é que isso foi uma manobra, tá? Para evitar que vereadores do PSD, que era o partido rival da UDN, tomassem posse do cargo, tá? Mas voltando, tá? Uma outra lei que foi aprovada nesse período de 47 até 51, tá? Foi uma lei de 17 de março de 1950, tá? Que criava, né, determinava a data de 9 de março como um feriado municipal, tá? Também, ainda em 1950, foi criada uma outra lei, determinava, né, criava outros 4 feriados municipais, que foram o dia da Ascensão de Nosso Senhor, o dia de Finados. Sim, o dia de Finados não era feriado, tá? E o dia, tá, da Sexta-feira da Paixão, tá? Então, Joinville passou a ter 4 feriados, tá? Repetindo, o feriado municipal da criação do município, né? Da fundação da cidade, obviamente 9 de março, o dia da Ascensão de Nosso Senhor, o dia da Sexta-feira da Paixão de Cristo e o dia dos Finados, tá? Uma informação que eu estava me esquecendo, tá? É que uma lei federal, a lei número 605 de 1949, ela determinava que os feriados de cunho religioso, eles teriam que ser criados, isso era uma incumbência das prefeituras, né? Então, os feriados religiosos, isso aí, repetindo, isso era uma incumbência dos governos municipais, tá?
embora lá em 1950 a maioria da população ainda fosse luterana, tá? Mas que outra lei, que outra realização esses vereadores, né? Esses caras que foram vereadores de 47 até 51 fizeram, tá? Bom, foi aprovada uma outra lei, tá? Ainda em 1950, essa lei, tá? Ela acabou beneficiando três clubes esportivos, tá? Que foram o São Luís, o Cruzeiro do Sul e o Palmeiras, tá? Bom, o São Luís, tá? Até vou mostrar uma foto aqui para vocês, tá? Para quem não sabe, o São Luís foi um clube de futebol bem tradicional que foi criado em 21 de junho de 1930, tá? A última informação que eu tenho é que o São Luís não existe mais, infelizmente, tá? Para quem vai em direção a Florianópolis, no quilômetro 46, pouco antes da fábrica da Chevrolet, tá? Existe um campinho de futebol. Esse campinho de futebol ali nesse local era a sede do São Luís, tá? No momento, quem cuida daquilo que foi a sede do São Luís, né? Esse campinho que eu estou mencionando é o Atlanta. O Atlanta é um clube com sede no bairro Santa Catarina, um clube criado em 2003 que foi campeão da terceira divisão de Joinville em 2019 e que foi campeão da segunda divisão de Joinville em 2022. Na semana passada eu falei do Mago, né, do Adriano Nunes. O Adriano Nunes, antes de ser torcedor do Caxias, tá, ele foi torcedor do Atlanta. Provavelmente ele foi o único torcedor da história do Atlanta, né, o único cara que torceu para o Atlanta. Mas voltando, tá, a próxima foto que eu quero mostrar para vocês é uma foto do time do São Luís, né, de 1935, tá? Tem uma outra foto aqui do São Luís, né? Essa foto aqui de baixo, tá? Essa foto aqui de baixo, ela é a foto da equipe de 1900, do time de 1939 do São Luís, tá? São Luís que foi duas vezes vice-campeão de Joinville, em 1938, né? E a outra em três vezes, na verdade, né? Em 38, em 1941, nessas duas ocasiões o campeão foi o Caxias, né? E em 1959, eles acabaram perdendo o título pro Floresta, caso eu não esteja enganado, né? Enfim, me foge a memória quem foi o campeão de 59, né? Na verdade foram dois campeonatos, o profissional, que foi conquistado pelo Caxias, e o amador, que foi conquistado, caso eu não esteja enganado, pelo Floresta, tá? Mas afinal de contas, o que o São Luís tem a ver com o que eu quero dizer a vocês agora? Bom, o São Luís e esses outros dois clubes, o Cruzeiro do Sul e o Palmeiras, eles entraram com um pedido de ajuda financeira junto à prefeitura, tá? Então essa lei foi aprovada em agosto de 1950, uma lei que destinava 5 mil cruzeiros ao São Luís, tá? E 4 mil cruzeiros ao Cruzeiro do Sul e ao Palmeiras, tá? A equipe de vôlei feminina do São Luís, tá? Ela disputou o campeonato estadual da categoria em São Ludgero. Na época, São Ludgero, que é um município vizinho de Tubarão, ainda era um distrito de Tubarão. São Ludgero, ela só veio a ser emancipada de Tubarão em 1962. E o Cruzeiro do Sul disputou o campeonato estadual de vôlei masculino, tá? Também em São Ludgero. E o Palmeiras disputou o campeonato estadual de basquete, né? Que na época não se chamava basquete, era bola ao cesto, né? Como os jornais, a mídia da época se referia ao basquete, né? O Palmeiras ele acabou disputando o campeonato estadual de basquete também em São Ludgero, né? O São Luís foi eliminado já na primeira rodada, né? O Cruzeiro do Sul acabou sendo vice-campeão estadual de vôlei masculino, né? E o Palmeiras acabou sendo campeão estadual de basquete, né? Então, exceto o São Luís, né, no caso do Cruzeiro do Sul e do Palmeiras, né, essa grana foi muito bem-vinda, né? Antes que vocês me perguntem, esse dinheiro, né, que a prefeitura acabou concedendo a esses três clubes, né, e que acabou sendo aprovado pela Câmara de Vereadores, né, essas verbas, né, elas serviram para custear a locomoção desses três clubes que eu acabei de citar até São Ludgero, né, que na época pertencia a Tubarão, né? Então, imagine a dificuldade para você se locomover de Joinville até Tubarão, isso lá em 1950, né? Então, era quase como você
era quase como uma viagem do planeta Terra até Plutão, né? Até os confins do Sistema Solar, tá? Mas voltando a falar sério, tá? Tem uma outra próxima foto, né, que eu quero mostrar a vocês, tá? Uma foto que foi tirada em 1975, tá? Da abertura da Avenida JK, tá? Esse cara, que é o cara de blusa branca que aparece na foto, era o então prefeito, né? O Pedro Ivo Figueiredo de Campos. Né? Em um vídeo bem recente até contei um pouco da história dele, né? Esse local que vocês estão vendo, tá? Seria equivalente hoje ao cruzamento, né? Ao local em que a Avenida JK ela cruza com a Getúlio Vargas e com a Ministro Calógenes, né? Tem uma outra foto aqui, ó, também a respeito da abertura, né, da Avenida JK, né? Essa foto aqui, tá? Só um instante, tá? Essa foto ela foi batida na época em que estava ocorrendo o calçamento da Avenida JK, tá? Então, isso já é uma etapa final da obra, né, da abertura da Avenida JK, tá? E por que eu estou mostrando essas fotos para vocês, tá? Bom, eu tinha citado, né, no início do vídeo, né, que um dos vereadores, né, nesse período de 47 até 51 foi o Davi Ernesto de Oliveira, né? O Davi Ernesto de Oliveira, como eu mencionei, como eu citei, né? Como eu já informei, ele era médico, tá? Ele foi presidente da Sociedade Joinvilense de Medicina, ele foi diretor, tá, do Hospital e Maternidade, né, Hospital e Maternidade da Darcy Vargas, né, de 1947 até 1952, ele foi presidente ele também foi presidente do Clube de Regatas, do Clube Náutico Atlântico, né. Bom, o Davi Ernesto de Oliveira, a residência dele era justamente naquele local, né, que eu mostrei para vocês, que fica justamente ali no cruzamento da JK com a Getúlio Vargas e a Ministro Calógenes. Então ali ficava a residência dele, tá? Então a residência dele foi um dos prédios, né, que vieram a ser demolidos em função da abertura da avenida, né? Consta, inclusive, que ele teria quase ido, às vezes de fato, com o Pedro Ivo, né, porque ele não queria sair dali de jeito nenhum, né, o Davi Ernesto de Oliveira, né, mas ele teve que sair, né, contra a vontade dele, teve que sair de lá, tá? Mas, afinal de contas, por que eu estou falando tanto do Davi Ernesto de Oliveira? Porque em março, né, em março de 1950, ele faltou 2 sessões consecutivas, né, 2 sessões seguidas da Câmara de Vereadores, tá? E ele foi considerado pelo Rolf Colin, que, como eu disse ainda há pouco, ele era o Rolf Colin, que era o presidente, né, da Câmara de Vereadores. O Rolf Colin, ele acabou considerando que o Davi Ernesto de Oliveira ele acabou renunciando ao mandato. Davi Ernesto de Oliveira ele jamais se pronunciou oficialmente a respeito disso, tá? Então, oficialmente, o Davi Ernesto de Oliveira ele acabou renunciando ao cargo, mesmo que o próprio jamais tenha se pronunciado a respeito disso, tá? Então, no lugar do Davi Ernesto de Oliveira, quem acabou assumindo no lugar dele foi o Henrique Schneider Jr., tá? Henrique Schneider Jr., que era o 5º suplente. Então, 4 candidatos, né, que receberam, os 4 candidatos que receberam mais votos que o Henrique Schneider Jr., tá? Eles, sabe-se lá por que motivos, eles acabaram abrindo mão desse cargo, que era do Davi Ernesto de Oliveira, tá? E o cargo de vereador acabou caindo no colo do nosso amigo Henrique Schneider Jr., né? O Henrique Schneider Jr., que em 1953 foi um dos vereadores que votaram a favor da emancipação de Piraberaba. Então o cara, além de ser sortudo, né, de ter uma sorte descomunal, né, de ter nascido com o fiofó virado para a lua, o nosso amigo Henrique Schneider Jr. era um grandíssimo de um amigo da onça, né? Muito amigo, por sinal, né? Bom, como esse vídeo já está interminável, né? Já está beirando os 20 minutos, né? Vou ficando por aqui, agradeço o carinho e a atenção de vocês aqui, assistindo mais um vídeo aqui desse mal acabado. Vou ficando por aqui, como sempre, tradicionalmente, fui!